Olá, amigos, bem-vindo ao canal O Pastor Explica. Eu sou o pastor Vilmar Russi e hoje nós estamos aqui para falar sobre fui batizado quando criança, é válido? Muito bem, o que acontece é que nós temos que, em primeiro lugar, saber que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e 38, está descrito exatamente a razão do porquê a pessoa tem que se batizar. O batismo, ele vai de encontro ao arrependimento dos pecados. E nós sabemos que todos nós viemos de uma situação, principalmente no nosso país, em que quando éramos criança fomos levados, até por uma questão de uma boa conduta de nossos pais por questões religiosas, eles tiveram a boa intenção de nos levar até Deus. Em alguns casos é bem verdade que algumas crianças foram apresentadas na igreja. Outros casos é o caso em que a criança foi batizada. E é aqui que entra uma questão, porque problema, na verdade, uma questão perigosa, porque quando nós falamos do batismo para arrependimento dos pecados, não podemos levar em consideração que uma criança teve a condição de se arrepender dos seus pecados. Ou seja, o batismo ele vem depois de um livre-arbítrio que Deus dá para as pessoas. Ou seja, a pessoa vive uma vida normal e depois então ela escolhe que caminho ela quer seguir. Deus apresenta a ela, no decorrer de sua vida, a salvação por meio de Jesus e por meio do arrependimento dos seus pecados. E apresenta também uma outra situação, que é, se caso a pessoa não crê, ela vai perder a salvação dela. Nós podemos ver isso lá em Marcos 16, que diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, porém, será condenado. Então, já entramos aqui num impasse, porque como poderia uma criança crer em alguma coisa? Então, mas para não ficar algo assim estritamente religioso, vamos pensar na seguinte situação. E a criança que foi apresentada, então, como que fica? A mesma coisa. Tanto a criança que foi apresentada, a pessoa foi apresentada como criança, quando criança, batizada, não importa. Ela vai ter uma vida normal, vai seguir o seu ciclo da vida, e num determinado momento vai ser apresentado para ela o meio de salvação da sua alma. Se ela aceitar, ela vai ser salva. Se ela não aceitar, não é o pastor que está falando, mas eu posso me ancorar muito bem nessas palavras, porque elas são de Jesus, que disse, se ela não aceitar, ela será condenada. Então, nós vamos entrar aqui num detalhe, que você pode muito bem concordar comigo, sobre a questão de Nicodemos. Nicodemos, que era um homem religioso, chegou para Jesus, um homem que era chefe de sinagoga, um homem que tinha todo um aparato espiritual, todo um conhecimento, e ele chega para Jesus com uma dúvida: o que eu faço para ser salvo? Então você veja, ele pergunta para Jesus acerca da salvação, e Jesus responde para ele: é necessário você nascer de novo. Ora, ele pergunta para Jesus: como pode eu, um homem sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Jesus, com paciência, em face a essa pergunta, ele responde para Nicodemos o seguinte: olha, é necessário você nascer da água e do Espírito. E não é somente do Espírito ou somente da água, é dos dois. Então, o batismo, ele tem que seguir esses critérios: nascer da água depois de ter nascido do Espírito. Para nós irmos agora para uma conclusão, nós vamos pensar no assunto de Cornélio. Homem bom, jejuava, orava, um homem que fazia tantas esmolas que chegou a chamar a atenção de Deus. E Deus, ali com aquele desejo de salvar Cornélio, fala para Pedro o seguinte: Pedro, vai lá na casa de Cornélio e apresenta para ele Jesus. Apresenta a salvação para ele. Ué, mas ele não era um homem bom? Ele não era um homem correto, orava, jejuava? Sim, ele era um homem, podemos dizer, muito religioso, muito correto. No entanto, estava sem a salvação? Estava, porque senão Deus não mandaria pregar Jesus para ele. O fato é que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, nós sabemos que havia ali muitas pessoas também esperando. Cornélio provavelmente anunciou a vinda de Pedro. E quando Pedro então foi recebido, começou a pregar a palavra ali,
explicar sobre a pessoa de Jesus, como era o meio de salvação oferecido por Deus. E então, naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra e eles receberam o Espírito Santo até mesmo antes de descer as águas. No entanto, Pedro, não era porque eles tinham recebido o Espírito Santo que Pedro deu por encerrada a situação. Ele disse, agora nós temos que batizá-los. Então todos aceitaram aquele critério, passaram pelas águas e então foram salvos. Então, note que nós não podemos negligenciar algo que está dentro da palavra. Não é uma questão aqui, com todo respeito, a sua opinião, mas aqui não é uma questão de opinião, aqui é uma questão de palavras que nós encontramos dentro da Bíblia. É claro que poderíamos nos aprofundar muito, teríamos assunto aqui para muito tempo, mas com essas palavras você já tem uma base do porquê, se você tem que se batizar novamente ou não. É só pensar que uma criança não se arrepende de pegar pecado nenhum, e o batismo para a salvação é o batismo para arrependimento dos pecados. E a partir dali então, a pessoa ela passa a viver a salvação e ter a garantia de que vai ter uma vida eterna com Deus. A gente sabe que Deus tem o desejo que todos os homens sejam salvos. Só que ele tem os meios dele e ele não está muito assim interessado se nós concordamos ou não. Ele passa os métodos e nós escolhemos se seguimos ou não. Eu espero ter realmente respondido aí essa questão e que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus.